Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje no segundo Conadinte, poder conversar um pouquinho com você. E eu queria começar contando uma história, a história do Luiz. O Luiz é um microempresário, mais precisamente dono de uma pequena banca de flores, que chegava no trabalho todo dia por volta das 6 da manhã e nunca voltava para casa antes das 8. Trabalhava muito, um duro danado, um profissional muito dedicado, muito correto, mas no final do mês pagava suas contas e o que sobrava mal dava para se manter. Até aí, parece a história da grande maioria dos brasileiros. Mas o Luiz teve uma reviravolta. Ele descobriu uma coisa que mudou a sua vida. Ele descobriu uma coisa tão poderosa que mudou a história do seu negócio e transformou aquela pequena banca de flores numa rede de floriculturas. Mas assim, o que de tão poderoso ele pode ter descoberto? O que pode mudar o rumo de um negócio ou mudar uma vida? Será que de repente eu posso aplicar isso também no meu negócio? É exatamente disso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Mas vamos por partes. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Denis Pena, eu sou empresário, professor, consultor, palestrante, mas principalmente eu sou especialista em marketing, mais precisamente na área de planejamento e marketing de relacionamento. Além de tudo isso, eu sou um apaixonado por marketing de relacionamento, ou CRM. E por que eu gosto tanto dessa ferramenta? Porque eu acho que o CRM tem uma característica muito importante e fundamental. Ele é a vantagem competitiva das pequenas empresas. Na verdade, ele é uma das poucas vantagens competitivas que uma pequena empresa tem. Mas antes de falar mais disso, eu queria fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho, para você me ajudar a montar essa aula. Pensa comigo, qual você acha que é a melhor forma de se ganhar do campeão mundial de xadrez? O que você acha? Vamos lá de novo. Qual é a forma mais fácil de ganhar do campeão mundial de xadrez? E aí, o que você acha? Treinando? Estudando o adversário? A forma mais fácil de ganhar do campeão mundial de xadrez é o desafiando para um jogo de cartas, ou para um jogo de dominó, ou para um jogo de futebol, ou basquete, qualquer coisa. Menos o quê? Menos xadrez. Exatamente. Por quê? Porque ele é campeão mundial de xadrez. Ele treina o xadrez desde os 5 anos de idade. Esse é o grande diferencial dele. Essa é a grande virtude dele. Então, essa é uma brincadeira, mas eu gosto de tratar isso porque no dia a dia das empresas, muitas vezes a gente comete esse erro. A gente pensa que a gente tem que ganhar do nosso concorrente ou do adversário no que ele é bom. E não, a gente pode ter o nosso diferencial, a gente pode ter o nosso ponto forte. Então, se ele é bom em xadrez, eu vou ser bom em alguma outra coisa. E voltando ao que eu comecei a dizer do marketing de relacionamentos, essa é uma grande vantagem competitiva, é um grande diferencial das pequenas empresas. Porque quando a gente compara uma pequena empresa com uma grande rede, normalmente a grande rede ela leva vantagem em muitos aspectos. Ela consegue ter um custo menor, ela consegue comprar mais barato, ela pode ter uma estrutura física melhor, oferecer mais benefícios para o seu cliente. Ela tem várias vantagens. Mas o pequeno tem um grande diferencial. Ele consegue trabalhar o relacionamento com o cliente de uma forma muito mais fácil e muito mais assertiva. É muito mais eficiente. Então, por isso que, como uma grande ferramenta, um grande diferencial das pequenas empresas, eu sou apaixonado por essa ferramenta. Mas vamos lá. No final de contas, o que é marketing de relacionamento, ou CRM? Na verdade, a definição que eu mais gosto diz que marketing de relacionamento é uma ferramenta para você conhecer melhor os seus clientes, de maneira que você possa atender melhor os seus desejos e as suas necessidades. Ou seja, o marketing de relacionamento é uma forma de entender melhor para atender melhor. Ou ainda, é uma forma de conhecer mais para vender mais. É isso que a gente está falando. É uma ferramenta para você vender mais, que pode fazer toda a diferença. Basicamente, o CRM, ou marketing de relacionamento, ele serve para duas coisas. Primeira, fidelizar clientes. A gente sabe que toda empresa ela perde clientes.
Ao mesmo tempo que a gente faz um esforço danado para atrair novos clientes, a gente está todo o tempo perdendo clientes. Então, se a gente conseguir fidelizar pelo menos aqueles melhores, os de maior valor, isso já vai ser uma diferença muito grande no nosso negócio. E segundo, um efeito residual que a gente tem disso é aumentar as vendas. Porque à medida que a gente fideliza o cliente, a gente passa a ter uma participação maior nesse cliente. É o que a gente chama de pocket share. Então a gente passa a vender mais para ele. E vendendo mais para ele, aumenta as nossas vendas. E segundo, esse cliente satisfeito, esse cliente fiel, ele passa a ser um vendedor, um propagandista do nosso negócio. E aí ele atrai novos clientes. Ainda mais numa época como a nova, de redes sociais, isso fica cada vez mais fácil. Uma pessoa satisfeita, um cliente feliz, ele pode atrair inúmeros outros clientes para o seu negócio. Mas a gente está falando de fidelização de clientes. Será que nesse mundo atual, exatamente por ser tão moderno e tão interligado, será que existe cliente fiel? Dá para a gente falar de fidelização de clientes? Dá, eu te garanto que dá. Existe sim cliente fiel. Na verdade, a pergunta que tem que ser feita é outra. A pergunta que deve ser respondida é: o que garante um cliente fiel? O cliente fiel existe, mas o que garante que esse cliente vai ser fiel à nossa empresa, ao nosso negócio? É nesse ponto que as empresas erram e pecam muito. Existe uma pesquisa que foi feita pela revista HSM Management, que ela diz o seguinte, que 80% dos clientes que um dia mudaram de fornecedor chegaram a afirmar que eles estavam satisfeitos com o fornecedor anterior. Ou seja, repara nesse número, 80%, 8 em cada 10 clientes que mudaram de fornecedor estavam satisfeitos com o fornecedor anterior. A gente tem uma falsa sensação que a gente perde cliente quando o cliente está insatisfeito. Mas em 80% dos casos, isso não é verdade. Só 20% dos casos a pessoa está insatisfeita. A pessoa está satisfeita, ela está feliz e mesmo assim ela muda. Mas por que ela faz isso? Por que acontece isso? Eu costumo dizer que esse cliente que está satisfeito, mas mesmo assim muda, ele tem um nome técnico. Sabe qual é o nome dele? Cliente comum. Ou seja, todos. A gente é assim. A gente não pode tratar esse cliente como, que cliente traíra, mudou, saiu do mercado, estava feliz, estava atendendo ele bem, ele foi embora, por que ele fez isso? Isso faz parte da natureza humana. Pensa um pouquinho, pensa você, quantas vezes você mesmo já fez isso? Vamos pensar num caso prático? Imagina que você todo dia almoça num restaurante, que fica próximo ao seu local de trabalho. Você está satisfeito com ele? A comida é boa, o atendimento é razoável ou é bom, a variedade da comida é bacana, o preço é justo e é próximo. Você está muito satisfeito. Mas imagina que amanhã, bem em frente do seu escritório, abre um outro restaurante, maior, mais moderno, bacana, com várias novidades e com preço de lançamento mais baixo, um pouquinho mais baixo do que você paga. Você vai experimentar ou não? Ou você vai continuar fiel àquele anterior? Você vai experimentar, como a grande maioria das pessoas. O ser humano, ele gosta de novidade, a gente gosta de experimentar. Na realidade, mesmo satisfeito, um cliente pode trocar o seu negócio por um concorrente que ofereça mais vantagens. Que pode ser qualidade, pode ser preço, pode ser comodidade, pode ser simplesmente porque é novidade, de vários aspectos. Ou seja, um cliente satisfeito não é um cliente fiel. Mas se satisfação não basta, o que eu tenho que fazer a mais? Será que satisfação não importa? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, satisfação é fundamental. Só que satisfação é obrigação. Eu costumo dizer que satisfação é como a bola de futebol. Sem uma bola de futebol, não tem jogo, não tem como jogar. Só que a bola não garante que você vai ganhar o jogo. Ela é um requisito mínimo. Ou seja, um cliente satisfeito é o mínimo que você precisa para manter o cliente. Mas isso não garante que você vai ganhar o jogo. Não garante que ele vai ser fiel. Você precisa ter algo mais. Mas o que eu posso oferecer a mais para esse cliente, além da satisfação? Na verdade, a gente pode trabalhar vários aspectos. Por exemplo, o amor. Existem empresas que trabalham o quesito amor. Tem empresas que trabalham tão forte a sua marca, o seu conceito,
que o cliente ou consumidor, ele ama aquela empresa. Ele é mais do que um consumidor, ele é um fã daquele negócio. Um exemplo disso, mais tradicional do mundo talvez, Harley Davidson. As pessoas chegam a tatuar na pele uma marca de uma empresa. Isso é um caso extremo. Esse cliente ele gosta tanto daquela marca que ele jamais vai pensar em olhar, em fazer um test drive com uma outra marca. Na cabeça dele só existe Harley Davidson. Isso acontece também com outras marcas, por exemplo, do dia a dia. Existem muitas pessoas que amam algumas marcas de consumo, por exemplo, como Apple. Existe muita gente que é apaixonado pelos produtos e pelo conceito da Apple. Ou diversas outras, produtos mais simples ainda. A minha avó, por exemplo, é apaixonada pelo leite moça da Nestlé. Ela é apaixonada por essa marca. Na cabeça dela nem passa a possibilidade de comprar uma outra marca. Porque não é uma questão de consumo, é uma questão de amor que ela tem por aquela marca. Quer ver um exemplo disso? Vamos imaginar uma cena. Imagine um homem casado há 15 anos, extremamente fiel à sua esposa. Isso é bem fácil de imaginar, até porque todo homem é extremamente fiel, convenhamos. Mas vamos imaginar que esse rapaz, ele vai num congresso, e nesse congresso, a mestre de cerimônias do evento é a Paola Oliveira. Imaginou? Imagina que esse mesmo rapaz está à noite no seu quarto do hotel, quando de repente ele ouve uma batida à porta. Quando ele abre, quem está lá? A Paola Oliveira. Ela vira para ele, só de camisola, e diz assim: te vi lá no congresso, olhei para você e gostei de você. Você imagina a reação desse rapaz? Primeiro, lógico, ele vai procurar onde estão as câmeras, porque deve ser pegadinha. Quando ele descobre que não se trata de uma pegadinha, ele começa a pensar. E aí? Você acha que nesse caso, esse marido que foi fiel durante 15 anos, ele continua sendo fiel ou não? Brincadeiras à parte, é claro que o que vai definir isso é exatamente o mesmo ponto do nosso negócio. Se o relacionamento dele estiver baseado na satisfação, ou seja, se ele estiver satisfeito com o casamento dele, provavelmente ele vai começar a ter um problema a partir daí. Mas, por exemplo, se o relacionamento dele estiver baseado em algo mais, como o amor, aí a situação é completamente diferente. E a chance dele continuar fiel é muito maior. Mas para você que está pensando agora, mas nenhum homem é fiel. Esse exemplo poderia ser o inverso. Poderia ser uma mulher casada há 15 anos, também fiel, que vai para esse mesmo congresso e à noite ela está no seu quarto, de repente bate a porta, abre a porta e está lá o Tiririca. Que mulher que aguentaria isso? Claro que essa questão de fazer um cliente amar a sua marca ou o seu negócio é algo muito distante da realidade da maioria das empresas. Mas existe uma outra forma que está relacionado com ela, mas que pode ser muito mais simples de ser aplicada com efeitos bem semelhantes, que é o relacionamento. Construir um relacionamento com o seu cliente. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, exatamente do marketing de relacionamento. Exatamente igual a um casamento, o segredo é construir uma relação com o seu cliente. O cliente tem que se sentir importante, único. Isso faz toda a diferença. Quer ver um exemplo prático? Quando eu era mais novo, toda sexta-feira eu costumava ir à pizzaria com os meus pais. E todo lugar que a gente ia, meu pai sempre pedia um certo licor que ele tinha tomado numa viagem que ele fez à Europa e nunca mais tinha encontrado. E, impreterivelmente, nenhum lugar tinha esse específico licor que ele queria. Até que um dia, a gente voltou em uma das pizzarias que a gente costumava ir, e ao chegar lá, o dono veio até a nossa mesa, todo feliz, e disse: seu Marcos, tem uma surpresa para o senhor. Foi até lá dentro e trouxe um cálice daquele exato licor que meu pai sempre pediu. Não preciso nem dizer que meu pai ficou encantado com aquele gesto. E perguntou ao dono: vocês agora têm esse licor no cardápio? Ele disse: não, esse licor vai fazer parte do cardápio a partir de agora. Ele foi incorporado exatamente para atender o senhor. Como o senhor nos pediu, a gente foi atrás, conseguiu um fornecedor que poderia me trazer e a partir de agora, ele faz parte do cardápio especialmente
para atender o senhor. Você consegue imaginar o que esse pequeno gesto teve de efeito nos nossos passeios de sexta-feira? Não preciso dizer que dali em diante essa passou a ser a nossa única opção de pizzaria na cidade. Por quê? O que foi de tão importante que esse proprietário fez? O que ele deu de brinde? Quanto custou isso para ele? Na verdade, vamos pensar com calma. Não custou nada. Ele comprou uma garrafa de licor e deu uma primeira dose de cortesia. A partir dali ele vendeu. Provavelmente a partir da terceira ou da quarta dose ele já pagou a garrafa inteira. Ou seja, ele não teve praticamente custo nenhum naquilo. O que ele fez então de tão importante? Ele ouviu. Ele tratou aquele cliente de maneira especial, como único. Provavelmente ele não vai fazer isso para todos os clientes dele que visitam a casa. Seria impossível agregar todos os pedidos ao cardápio. Mas aquele pedido ele atendeu. Então, para aquele cliente, para o meu pai, ele foi único. O meu pai se sentiu tão importante com aquele gesto que ele passou a ter uma relação de relacionamento, reciprocidade. Do mesmo jeito que a pizzaria o tratou, o dono da pizzaria o tratou como único, ele passou a tratar também como único. E a partir dali, não se admitia mais que se fosse nenhuma outra pizzaria. Ou seja, relacionamento é conhecer, é dar atenção, é ter interesse pelo seu cliente, analisando o seu cliente para poder conhecer melhor, ter informações dele e aí sim se adaptar para atendê-lo melhor. Isso faz com que o cliente se sinta único. E aí fica essa dica. Para ser tratado como único, trate seu cliente como único. É uma via de mão dupla, não se esqueça disso. O seu cliente só vai te tratar como único, ou seja, ser fiel a você, quando você olhar para ele de maneira única. Olhar como um cliente, não como mais um cliente, como um número. É claro que o marketing de relacionamento não é aplicável para todos os clientes. Ele é algo bem específico. Ele não pode ser aplicado de forma genérica para toda a nossa base de clientes. O relacionamento não pode ser genérico. Quer ver um exemplo? Um cartão fidelidade que uma empresa pode criar para fidelizar os seus clientes. Isso não é marketing de relacionamento. Isso é promocional. O que essa ação busca é vender mais, oferecer um benefício, uma promoção para que o cliente compre mais da sua empresa. Ótimo, ela funciona, mas isso não é marketing de relacionamento. Isso não fideliza clientes. Quer ver uma prova? Eu, pessoalmente, tenho 3 cartões de empresas aéreas, cartão fidelidade. Para pensar. Se eu tenho 3 cartões fidelidades, alguma coisa está errada. Eu posso ser fiel a 3 esposas? No mínimo estranho. Então, cartão fidelidade, ações dessa forma, que se chamam ações de fidelização, na verdade, não fidelizam clientes. Elas são ações promocionais. Lembre-se disso. Ação promocional não fideliza clientes. Pode ajudar a vender, mas não fideliza cliente. Quando a gente fala que o marketing de relacionamento não é para toda a nossa base de clientes, surge uma dúvida. Muita gente me pergunta, mas a gente não tem que tratar todos os clientes da mesma forma? O que você acha? Eu te garanto, não. Não temos que tratar todos os clientes da mesma forma. O que a gente precisa fazer é tratar bem todos os clientes. Isso sim, é óbvio. A gente tem que tratar bem qualquer cliente, até um potencial cliente. Mesmo que alguém entre no seu estabelecimento só para pedir uma informação, você precisa tratá-lo muito bem, sempre. Isso é fundamental em qualquer negócio. Tratar bem todo o cliente. Mas isso não quer dizer que você tem que tratar todos de maneira igual. Você pode tratar a sua base de clientes muito bem, mas alguns clientes melhor ainda, com um diferencial ainda maior. Lembra o exemplo da pizzaria que a gente falou há pouco? Provavelmente, aquela pizzaria não tivesse o mesmo tipo de atendimento para toda a sua base de clientes. Provavelmente, o dono da pizzaria enxergasse o meu pai como um cliente de alto potencial. E por isso, ele tratou de forma diferenciada. É exatamente isso que a gente tem que fazer.
Existe um princípio chamado princípio de Pareto, ou 80-20, que diz o seguinte, que aproximadamente 80% do faturamento de qualquer negócio, ele vem de 20% dos seus clientes. Preste atenção nesse número, 80% do que o seu negócio fatura vem de 20% dos seus clientes. Você acha que esses 20% dos clientes, eles têm que ter o mesmo atendimento de todos os outros? Volto a dizer, toda a base de clientes tem que ser muito bem atendida, mas esses 20% tem que ter um atendimento melhor ainda. Se toda empresa perde clientes, esses 20% você não pode perder. Ele é a base do seu negócio. Ele tem que ser tratado de maneira única, de maneira exemplar. Esse gráfico mostra um pouquinho disso. Nós temos aqui 4 tipos de clientes. Os clientes de maior valor, os clientes de maior potencial, os migrantes e os BZs. Cada cliente tem 2 barras. A do seu valor real, ou seja, quanto ele realmente gasta na nossa empresa ou no nosso negócio, e a barra de valor potencial, que é quanto ele poderia gastar na nossa empresa ou no nosso negócio. Repare que o cliente de maior valor, ele tem um potencial alto, mas ele tem um valor real muito alto, muito acima da nossa linha. Repare que o cliente de maior valor, ele tem um valor potencial muito alto e um valor real também muito alto. Já os clientes de maior potencial, eles podem ter um valor real baixo, ou seja, ele pode gastar pouco com a gente hoje em dia, mas ele tem um potencial muito alto, ele pode vir a gastar muito. Os clientes BZs, que é uma sigla em inglês para below zero, eles têm um valor real baixo e um valor potencial baixo. Ou seja, é um cliente que, mesmo que ele atinja o seu maior potencial, ele ainda assim vai ser um cliente de baixo valor. E por último, nós temos os migrantes, que são os clientes que têm um valor real baixo e um valor potencial desconhecido. Ou seja, eu não sei o valor potencial desse cliente. E olha que interessante, todo novo cliente que entra na sua empresa, muito provavelmente ele é um migrante. Por quê? Porque você não conhece o potencial desse cliente. E é aqui que muitas empresas erram. Elas tratam os clientes migrantes como se eles fossem BZs. Um cliente novo que acabou de chegar na sua empresa, você desconhece o seu potencial. Você não pode tratá-lo como um cliente de baixo potencial, porque você não tem essa informação. Então lembre-se, todo novo cliente, a não ser que você já tenha alguma informação traçada sobre ele, é um cliente migrante. E o que a gente tem que fazer com cada um desses clientes? O cliente de maior valor é o cliente que a gente tem que proteger a todo custo. Esse é o nosso melhor cliente. Esse a gente tem que tratar de maneira muito diferenciada. O cliente de maior potencial é um cliente que tem que ser trabalhado. Se ele tem um potencial grande, nós temos que trabalhar para que ele vire um cliente de maior valor. Os migrantes, nós precisamos descobrir o seu potencial. Conhecer um pouco mais desse cliente para que a gente possa definir se ele é um BZ ou se ele é um cliente de maior potencial. E aí sim trabalhar esse cliente. E os BZs? Esse é o tipo de cliente que, se por acaso mudar para a concorrência, não vai fazer grande falta no seu negócio. Lembrando, a gente precisa tratar bem todos os nossos clientes. Não importa se ele é BZ, migrante ou de maior valor ou potencial. Todo cliente merece ser muito bem tratado. Entretanto, os clientes de maior valor ou de maior potencial, você pode tratar ainda melhor. Lembra disso? A dica é, trate muito bem todos os clientes e melhor ainda os de maior valor. Você pode fazer na sua empresa algo genérico, como dar um brinde de final de ano para todos os clientes, mandar uma agenda ou alguma coisa do tipo? É claro, muito bacana. Isso aproxima a sua relação com o cliente. Mas, lembrando, aqueles 20% de maior potencial, de maior valor, você tem que tratar diferenciado. Se possível, um a um. Um presente específico para ele. Ou, de repente, uma carta escrita à mão, agradecendo tudo que ele fez aquele ano para você, com coisas específicas, para que não seja algo padronizado, algo só com a sua assinatura ou com o nome do cliente, para que ele sinta que realmente aquilo é único, foi feito para ele. Isso faz toda a diferença.
As palavras-chave no relacionamento com o cliente são conhecimento e personalização. Em um mundo cada vez mais comoditizado, onde os produtos e serviços são cada vez mais parecidos, conhecimento é um grande diferencial competitivo que uma empresa ou um vendedor pode ter. Pensa um pouquinho comigo. Se a sua empresa oferece um produto ou um serviço, possivelmente uma outra empresa pode oferecer, ou se já não oferece, algo muito similar. Mas a informação que você tem sobre o seu cliente, provavelmente nenhuma outra empresa tem. O interessante é que essa informação tão poderosa e que pode fazer toda a diferença, muitas vezes é desperdiçada. Quantas vezes o cliente nos dá uma informação ou nos conta alguma coisa e essa informação simplesmente se perde? Quanto mais você conhece o seu cliente, quanto mais conhecimento você tem sobre ele, mais você pode personalizar. Mas personalizar o quê? Tudo. Você pode personalizar a forma de atendimento, o seu mix de produtos ou serviços, a sua apresentação, a forma de pagamento, diversas coisas. Quer ver uma outra história interessante de como escutar o cliente, conhecer, você pode personalizar e fazer com que ele se sinta único? Eu tenho um amigo meu que ele há muito tempo é cliente de uma corretora de seguros. E certa vez, conversando com o corretor, numa conversa para quebrar o gelo, uma conversa de bar, ele disse que a sua esposa era fascinada pelo Roberto Carlos. Em tom meio de brincadeira, até de deboche, mas ele disse que ela era apaixonada, tinha todos os CDs, o sonho dela era conhecer o Roberto Carlos. Poderia essa informação ficar aí no vazio, como cai em 99% dos casos. Mas não foi o caso. Esse corretor guardou essa informação e, passados-se vários meses, esse meu amigo recebe uma correspondência em sua casa. Ele abre, é um cartão daquele corretor de seguros, dizendo: espero que vocês gostem, espero que a sua esposa fique muito feliz. Quando ele abriu o envelope, tinham 2 ingressos para um show do Roberto Carlos ia fazer naquela cidade. Repara, ele não estava dando um grande brinde, um grande presente. Poderia ser um show de qualquer outra banda, um show de um ingresso muito mais caro, não ia ter o mesmo efeito. Teve o efeito porque demonstrou para esse meu amigo que ele era único, que ele era especial, que o corretor prestou atenção nele, que escutou quando ele disse que a esposa dele gostava daquele cantor específico, não era de qualquer banda. E ele fez algo personalizado. Isso faz toda a diferença. Não é um brinde. Não adianta dar um brinde 10 vezes mais caro. É dar um brinde personalizado. Isso faz toda a diferença. Quer ver um outro exemplo? Vamos voltar na história lá do começo que eu contei sobre o Luiz. Lembra da banca de flores? Se tornou um grande empresário de uma rede de floriculturas. Mas eu vou te contar essa história por um outro ângulo, pela visão de um cliente. Certa noite, por volta de umas 9 horas da noite, um empresário estava saindo do seu escritório quando de repente ele lembrou que aquele dia era seu aniversário de casamento. Ele não tinha feito nenhuma reserva, não tinha comprado nenhum presente, ou seja, a sua noite ia ser bem difícil. E voltando para casa, para tentar pelo menos amenizar o problema, ele pensou em comprar um buquê de flores. E é nessa hora que o Luiz entra. Esse empresário, voltando para sua casa, viu uma pequena banca, parou, se aproximou, disse para o vendedor que ele gostaria de comprar um buquê para sua esposa. O vendedor perguntou: é alguma ocasião especial? Ele disse: sim, é meu aniversário de casamento. O vendedor foi extremamente simpático e eficiente, mostrou algumas opções de flores, mas disse que naquela situação talvez a melhor opção fosse um buquê de rosas. O cliente gostou da ideia e fez o pedido. A história poderia se encerrar aqui, mas não se encerra. Nesse momento, o Luiz já conhecia o poder do marketing de relacionamento. Então, ele procurou conhecer um pouco mais daquele cliente, aprofundar a sua relação com ele. E, enquanto preparava o buquê, fez algumas perguntas para conhecer um pouco mais dele. E uma delas, quando ele já conhecia um pouquinho melhor, já sentiu um pouco mais de intimidade, ele fez uma pergunta que mudou completamente a história. Ele disse: desculpa perguntar, mas pelo horário eu percebi que talvez o senhor tenha esquecido da sua data de aniversário.
O empresário, um pouco envergonhado, disse sim. E ele falou, posso fazer uma sugestão? Ele disse, qual a sugestão? Ele falou, eu sei que se eu chegar em casa esse horário com buquê, pode gerar um problema com a sua esposa. Ela pode ficar um pouco chateada se eu ter esquecido. Ele disse, realmente, vai ser bem difícil. Eu estou me preparando para dormir no sofá. Ele disse, então, o que eu posso sugerir é o senhor ir, vai para casa, não leva o buquê. Chegando em casa, pergunta para sua esposa o que ela achou da surpresa. Ela vai dizer, que surpresa? Você vai falar, não, eu mandei um buquê para você logo cedo. Ela vai dizer, que buquê? Você esqueceu? É uma mentira. Logo depois eu chego, entrego o buquê, pedindo 1000 desculpas por estar entregando naquele horário, dizendo que teve um problema com o carro da entrega, que não conseguiu entregar de manhã. Isso provavelmente vai lhe ajudar e pode salvar a sua noite. Não precisa dizer que o empresário adorou a ideia, disse, não, isso vai salvar completamente a minha noite. E achou ótima a ideia e topou, e isso foi feito. Ele foi para casa, chegando em casa ele contou toda aquela história, aquela ladainha para a esposa dele, houve um começo de uma discussão, logo depois chega o Luiz com um buquê de flores, dizendo 1000 desculpas, e a situação foi exatamente como ele havia previsto, tudo mudou e a noite foi ótima. Mais uma vez a história podia se encerrar aqui, mas não se encerra. No dia seguinte, o empresário estava trabalhando, toca o seu telefone, ele atende, é o Luiz. A princípio ele ficou preocupado, será que teve algum problema com o pagamento, alguma coisa do tipo? O Luiz disse, não, imagina, só estou ligando para saber como é que foi ontem, deu tudo certo? Ou seja, fazendo um pós-venda. O empresário contou toda a história, disse como tinha sido e que realmente tinha sido tudo ótimo e foi uma experiência fantástica. Adorou a ideia dele, salvou a sua noite. Fico te devendo uma. Mais uma vez a história podia se encerrar aqui, mas o Luiz não deixou a história morrer aí. Ele aproveitou do contato para fazer uma pergunta. Olha, já que eu sei que o senhor é um empresário tão corrido, tão atarefado, será que eu posso anotar aqui a sua data de casamento para que no ano que vem eu possa lembrar o senhor, talvez uma semana antes, para não ter mais esse problema de correria? O que você acha que o empresário disse? É claro, ele adorou a ideia. Ele não só permitiu que ele anotasse essa data, como passou várias outras, o aniversário da esposa, aniversário da filha, aniversário da sogra e tudo mais. E a partir desse momento, o Luiz passou a ser uma espécie de gerente, um gestor dessa faceta da vida do empresário. Alguns meses depois, ele entrou em contato novamente com o empresário para lembrá-lo do aniversário da filha. Isso passa a ser extremamente cômodo. Aquele empresário passa a não se preocupar mais com aquela informação, porque tem alguém gerenciando para ele de forma eficiente. Repara que além das informações de data, o Luiz passou a ter informação de histórico, o que é ainda mais relevante. Ou seja, o ano passado, o senhor deu para sua esposa um buquê de rosas. Esse ano vamos fazer algo diferente. É mais uma informação que ele pode ajudar. É comodidade, é o que todo mundo busca. Mas ele não para por aí, ele foi ainda mais longe. Ele fez uma parceria com um dono de uma pequena joalheria, onde ele poderia enviar para os seus clientes um catálogo de joias. O cliente escolhia alguma específica, ele mandava um vendedor no seu escritório para te atender e entregava, junto com as flores ou com os presentes, uma joia. E mais uma vez, ele transformou um cliente de 3, 4 mil por ano num cliente de 10 mil, 15 mil por ano. Ou seja, ele pegou um negócio de um cliente que tinha um potencial de 30, 40, 50 reais num cliente de 1.000, 5.000, 10 mil reais. Ou seja, é um crescimento muito grande de participação, de pocket, naquele cliente específico. Repara, esse cliente já gastava isso por ano, mas em várias empresas. O que o Luiz fez foi, através da informação, do conhecimento, trazer todo esse investimento, tudo que o cliente gasta com essa faceta da vida dele, para dentro da loja dele. Ou seja, isso é aumento de pocket share. Isso faz o seu negócio ter um crescimento de faturamento muito grande. Isso traz uma outra vantagem de lucratividade. O Luiz não precisa ficar dando desconto, fazendo promoção, compre um, leve dois, 30% de desconto para vender. Não, ele vende através do conhecimento, do relacionamento com o cliente. E quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem do seu cliente,
mais fiel ele fica a você. Porque você cria uma espécie de barreira de mudança que faz com que ele tenha muita dificuldade em pensar em trocar de fornecedor. Quer ver um exemplo básico disso? Empregada doméstica. Se você tem uma empregada na sua casa que trabalha mais de 5 ou 10 anos, você sabe do que eu estou falando. Quando alguém trabalha na sua casa por todo esse período, ela passa a ter tanto conhecimento, ou seja, ela sabe do que você gosta, o que você não gosta, como você gosta que as coisas sejam feitas, o que você gosta de comer, o que você não gosta, e tantas informações que passa a ser muito difícil você pensar em substituir esse fornecedor. Essa espécie de barreira de mudanças, eu gosto de brincar, que ele salva muito casamento. Tem muito casamento por aí que é salvo pela essa barreira de mudança. A pessoa pensa assim, eu estou há tanto tempo com ele ou com ela, ele já sabe tudo, foi tão difícil de construir tudo isso, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Ou seja, quanto mais você conhece do seu cliente, mais você pode personalizar. Quanto mais você personaliza, mais você vende para esse cliente. E quanto mais você vende para o cliente, mais fiel ele é a você. Isso é um círculo virtuoso. Ou seja, conhece, conhecendo, personaliza, personalizando, você vende mais, vendendo mais, o cliente é mais fiel. E esse cliente passa a gastar muito mais com você e passa a atrair novos clientes. Isso é o que toda empresa quer. Aumentar o faturamento, vender mais para os clientes que você já tem, vendendo melhor, com menos preocupação em dar desconto ou reduzir as suas margens e, ao mesmo tempo, atrair uma legião de novos clientes. Isso é o sonho de qualquer empresa, de qualquer negócio. E o mais interessante, ele não é tão difícil de fazer, não depende de um investimento alto ou não depende de investimento nenhum, depende só de atenção. Depende do seu esforço. Repara que na história do Luiz, em nenhum momento eu disse que ele trabalhou menos. Pelo contrário, ele trabalhou até mais. Se esforçou ainda mais para conseguir aquilo. A diferença é o resultado. Antes, ele trabalhava muito para ter quase nenhum resultado. Agora ele trabalha muito ou um pouquinho mais, mas para ter um resultado enorme. Isso faz toda a diferença. Ou seja, com esforço e dedicação, com investimento baixo, você pode mudar a história do seu negócio. Será que esse exemplo do Luiz não pode ser aplicado na sua empresa, no seu negócio? Eu garanto que dá. Eu garanto que pode. É claro, provavelmente você vai ter que adaptar algumas arestas, adaptar isso à sua realidade. Mas eu tenho certeza que se você estudar um pouquinho, pensar um pouquinho como você pode aplicar esse mesmo princípio de dar atenção, conhecer o cliente, escutar o cliente, para aí sim você fazer algo personalizado, para tratá-lo como único e você esperar dele uma resposta também única, vai fazer toda a diferença. Confie em mim, pensa nisso, tenta aplicar isso no seu negócio, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Bem, eu vou encerrando por aqui e gostaria de deixar aqui na tela o meu contato. Se você tiver alguma dúvida ou alguma questão sobre esse tema ou qualquer outro na área de marketing, vai ser um prazer poder ajudar. Espero que você tenha pelo menos ficado sensibilizado sobre o tema marketing de relacionamento. É um tema muito profundo, espero que você veja alguma possibilidade de aplicar isso no seu negócio ou na sua empresa. Eu tenho certeza que se você investir nisso, você vai ter ótimos resultados. Isso pode mudar a história de um negócio, como mudou desses exemplos que eu dei para vocês. Se você tiver alguma dúvida em como aplicar isso especificamente no seu negócio, por favor, me manda. Eu vou ter o maior prazer em poder ajudar. E tenho certeza que se você tentar aplicar isso, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a direção do Conadim pelo convite. Espero ter ajudado. Muito obrigado e uma boa tarde.